Olá pessoal, só uma atualização desse diário de bordo, dessa tentativa de restauro dessa placa 486DX50. Vocês podem estar se perguntando que raios é isso aqui, né? Eu tirei absolutamente tudo ou são componentes novos? Na realidade não, eu retirei esses componentes todos da placa-mãe, está aqui o processador principal, os chips de cache, né, as memórias RAM de cache e as tag RAMs aqui, né, são os três chipzinhos de tag RAM. Isso tudo faz parte do sistema principal mais próximo ao computador. E isso tudo eu fiz. Por que eu retirei esses processadores? Porque as memórias, eu consegui 4 pentes de memória de 4 MB cada um, e eles são totalmente alinhados, são 60 nanosegundos, compatíveis com a placa, tá? Diferentemente dos pentezinhos aqui de 256K que eu tinha tentado usar anteriormente, inclusive eles são diferentes entre si, então a possibilidade de problemas é muito grande. Esses aqui não, são totalmente paralelos, são totalmente idênticos, simétricos, digamos assim, né? E mesmo usando esses pentes de memória, a placa não bootou, ela não deu vídeo. Então, na realidade, eu parti justamente para uma coisa um pouquinho mais radical, que foi tentar avaliar para ver se havia algum problema no próprio processador, pinos, etc., no socket, e também para ver se havia algum problema nas memórias. As memórias de cache são um assunto à parte. O processador, basicamente, eu retirei com a minha, como se fosse um ancinho. Isso aqui é fundamental para retirar pinos PGA, né? Encapsulamento PGA, que é esse tipo de coisa aqui, chamado PGA, o Pin Grid Array, né? O processador em si está com seus pinos bem alinhados, muito bons, não tem nada quebrado, então eu realmente não vejo nenhum problema no processador em si, tá? Eles estão naturalmente aqui na espuma antistática, tá? E as memórias cache são outro assunto à parte. As memórias cache são o seguinte: o manual da placa especifica memórias cache de 20 nanosegundos com tag RAMs de 15 nanosegundos. Não sei se vai dar para ver aí na câmera, as memórias na realidade cache são de 25 nanosegundos e o tag RAM é de 20 nanosegundos. Essas memórias cache externas são um assunto extremamente complexo para você conseguir fazer a coisa ficar bem sintonizada. Era muito comum. Se você tivesse algum pequeno probleminha, algum pequeno atraso, nada funcionava e a placa não dava sequer código de post nem nada, que são os códigozinhos de bip, né? A BIOS faz aqueles bipzinhos na caixinha de som, né? No alto-falante, e ela sequer fazia isso. Então, na realidade, eu tinha aqui uns chips de memória antigos que eu retirei de uma outra placa na época. Isso aqui tudo no papel alumínio, mas esses chips de memória são todos de 20 nanosegundos, os chips de dado, e eu tenho uma tag RAM de 15 nanosegundos aqui. Infelizmente essa tag RAM é incompatível com a placa-mãe, mas eu vou tentar fazer o seguinte: eu vou tentar fazer a substituição dos chips de 20, dos de 25 originais pelos de 20 e ver se a coisa toda buta, né? Faz alguma coisa aí. Naturalmente, para fazer essa substituição, eu também tinha que me certificar de que os chips estavam todos funcionando. E para isso eu usei o meu fiel TL866CS, um gravadorzinho de EEPROM e testador de RAM, muito antigo, que eu tenho já há muitos anos, tá? Mas é uma ferramenta indispensável, fundamental, para se você vai trabalhar nessa área aí. Você vai tentar restaurar essas coisas. Isso aqui é fundamental, principalmente pelo fato de que não só ele conseguiu testar as memórias, elas estão todas bem, mas também porque eu consegui fazer a imagem da BIOS. Tá lá a BIOS zona, AMI, aqui no centrão. Consegui fazer a imagem dela e testar, e ela está funcionando também. Então eu extraí a imagem da EEPROM, isso é uma EEPROM, e se tiver algum dano, eu consigo restaurar essa imagem. Bom, pessoal, só um parênteses, tá? Só para mostrar um pouco a operação do TL866 aqui e também para mostrar algumas informações interessantes que vão beneficiar a sua busca, por exemplo, por detalhes, se você estiver enveredando nesse mundo aí de computação nostálgica. Então, o primeiro passo que eu comentei é justamente existem diversas referências na internet, mas isso aqui são os códigos de BIOS, os códigos de BIP, tá? Então, na realidade, você tem aqui, dependendo da versão de BIOS que você tem, né, da marca, né, basicamente, você tem aqui uma série de informações úteis
que você pode ver, que você pode verificar nessas tabelas. Existem outros sites também, alguns deles também listam até por datas e outras coisas. Essa aqui é uma informação interessante de saber. Um outro detalhe que me permitiu efetivamente identificar a minha placa-mãe como sendo essa aqui, Soil, da Soil, que era uma marca bastante famosa na época lá dos anos 90, uma marca de Taiwan, Soil SY020H. Uma das coisas interessantes que me permitiram identificar isso foi justamente um dos detalhes que é o identificador da BIOS. Quando você boota o computador, a BIOS tem uns códigos no meio deles que permitem você identificar o fabricante, tá? A AMI, BIOS, a Ward, Phoenix, etc. Eles fabricavam BIOS, eles customizavam as BIOS para diversos fabricantes e eles botavam um códigozinho nas strings deles. Como o meu computador não estava bootando, o que eu posso fazer? O que eu fiz, na realidade? Eu comentei que eu havia copiado o código da EEPROM, né? Então eu copiei o código da EEPROM aqui para o meu micro, tá? Então binário, tá? Então eu copiei o código da EEPROM da placa para o meu micro e eu consegui ver a string aqui, DH1102, 300200 DH1102. Esse 1102 denota o fabricante Soil, tá? Isso na string da BIOS. Então você pode identificar que no caso da AMI, a Ward também vai ter alguma coisa nesse sentido aí. Bom, esse é o detalhe, a placa está aqui, né? A placa está aqui e eles têm inclusive um link para baixar o manual. Isso tudo vai estar aí na descrição do vídeo, tá? Outros detalhes aqui, outros sites interessantes que eu vou deixar a informação, tá? Esse hardwarebook.info que tem uma série de pinagens, tá? Tem a pinagem do conector AT, tem pinagens do pente de memória SIM, tem pinagens de uma série de coisas aí. Então realmente vale muito a pena dar uma olhadinha nisso aí. Outro detalhe aqui, o site do Vogons tem muita informação. O Vogons é um fórum que tem muita informação sobre computação antiga, tá? Vale a pena também. Vou deixar o link aí na descrição. Agora, indo um pouco para o TL866, o que eu fiz aqui, basicamente, foi, quando eu fiz o teste das memórias, eu simplesmente botei o meu chip de memória aqui, eu vi o tamanho dele, tá? E eu procurei aqui, como SRAM, DRAM, olhando para o código deles, eu identifiquei essa memória como sendo uma memória de 61256. A pinagem é a mesma, o tamanho da memória é o mesmo. Aí você pode simplesmente selecionar e esse tipo esse tipo de programador, né, o TL866, ele faz o teste do chip de memória, fazendo gravação e leitura de volta. Enfim, talvez um pouco longo, mas esse é um parêntese que eu achei bastante útil aí para anotar aí para vocês essas ferramentas úteis para computação nostálgica. Naturalmente, na placa-mãe, eu também fiz o quê? Bom, dá para olhar aqui, né, o conector do 486 vazio, também inspecionei os conectores, né, do 486 e os conectores das memórias cache para ver se tinha oxidação, algum outro problema. Nada, não tinha nenhum problema. E tem alguns componentes aqui em sockets. Eu também os retirei, inclusive a própria EEPROM, eu os retirei só para ver se tivesse algum resíduo, alguma contaminação. De repente ele melhora o contato. Então ainda estou fazendo esse tipo de experimentação, só para ver se eu consigo efetivamente botar essa placa para arrancar. Um outro probleminha é que no adaptador da fonte ATX, eu tenho a fonte ATX, eu tenho um dos canais, uma das tensões que a fonte ATX não provê é menos 5 volts, que ela é uma das tensões que é providas no barramento ISA. Essa tensão de menos 5 volts é raramente usada, tá? Mas pode ser talvez uma fonte de problemas. Eu vou ver o que eu faço para talvez prover essa fonte de menos 5, fazer um circuitinho externo, alguma coisa aí, ou então deixar para lá, porque no final das contas, muito provavelmente essas placas de vídeo, essas coisas não precisam dessa fonte, desse terminal extra, tá? Então, basicamente, são essas atualizações desse desenvolvimento. E por último também, eu acho que eu tenho cristais aí de 50 MHz, que é uma coisa também que eu talvez substitua ou faça apenas a medição com o osciloscópio, para ver se o sinal está limpinho aí em 50 MHz, que é o sinal do processador principal. Bom, quando a gente está tentando diagnosticar problemas, a gente vai começando por partes, né? Como eu diria Jack, por partes. O computador não tem absolutamente nada. Não tem vídeo, não tem memória. Recoloquei o processador, deixei a cache de fora, tá? E
eu ligo o processador, ligo o computador aqui na chavinha. Tá ligando aqui. Notem o barulho. Um bip longo, 2 bips longos, 3 bips longos. Segundo o código da AMI, da BIOS da AMI, 3 bips longos significam que há problema de memória, naturalmente, porque não tem memória conectada, né? Então ele continua esse processo aí. Isso já indica uma coisa muito importante, o fato de ele estar bipando. Significa que o processador está funcionando, porque a BIOS conseguiu executar um código do processador. O processador é fundamental para executar código e o processador simplesmente não achou a memória e a BIOS está reportando isso. Então isso é fundamental para saber que o processador está funcionando, tá? Então isso é realmente bacana de saber. Agora, desligando aqui, o que a gente pode fazer também é usar o multímetro. Eu já fiz uma verificação global aqui no barramento ISA, em detalhamento de tensões, né, mais 5 volts, e também fiz uma cobertura completa nos capacitores e nos sockets, em todos os integrados que eu consegui medir, em mais 5 volts e 0, ou seja, todos eles estão alimentados, aí BIOS está alimentada, todos esses caras estão alimentados, então é uma boa indicação aí, tá? Uma das coisas que eu quero verificar é se o barramento ISA está oscilando. Esse aqui é o pino B30, esse barramento ISA está oscilando. Eu não tenho certeza se o osciloscópio, preferivelmente eu faria essa medição com o osciloscópio, mas vamos ver de repente se o Keysight vai medir. Acho que ele não vai medir, porque 50 MHz é uma brasa, mora. Então vamos ver o seguinte, eu vou ligar o computador, eu tenho um pino terra aqui no B31, no B1, e eu tenho um oscilador no pino B30 do barramento do computador. Vamos ver se ele consegue me dar uma oscilação aqui, ou pelo menos alguma medida. Mediu nada não. Normalmente eu teria que ter 8 MHz aqui. Ele está medindo alguma coisa, ele está vendo alguma coisa, mas 8 MHz eu acho que ele não vai chegar nesse valor. O resto, todas as tensões estão todas funcionando. Bom pessoal, mais um dia, mais uma bateria de testes. Na realidade eu já tenho uma noção boa de qual será o problema. Não vai ser de uma solução muito fácil, tá? Isso ainda vai levar um tempo para resolver. Mas o detalhe é que eu recoloquei um processador, como eu já tinha feito, recoloquei as memórias cache, eu adicionei também os dois LEDzinhos, as duas luzinhas espia aqui, uma para indicar o modo turbo, tem um jumperzinho aqui que você liga, né, o modo turbo, o outro é simplesmente o LED de Power On, só para verificar se a energia está correta mesmo, no final das contas aqui, e eu adicionei mais um jumperzinho aqui, que é o reset, tá? Basicamente se eu precisar resetar o computador. Mas isso daqui agora eu continuo com o mesmo sintoma anterior, né? Agora naturalmente um pouquinho mais colorido com as luzinhas, né? Então aqui os dois LEDzinhos, LED Power On e o LED de turbo, né, acionado, né? E o computador está aí rodando, está sem vídeo, eu tirei a placa de vídeo porque eu queria mostrar justamente dentro de uma das medidas que eu fiz, justamente eu trouxe aqui o canhão, que é o osciloscópio da Rigol, tá? Ele vai me permitir avaliar algumas coisas interessantes, como, por exemplo, o teste que eu tentei fazer anteriormente, que era o teste do clock do barramento ISA. Então eu tenho aí uma frequência aqui de 14.2, 14.3 MHz. Eu disse que era 8 MHz a frequência do barramento do ISA, mas na realidade não, ela é 14.313 ou 318 MHz, tá? E a forma de onda é bem feia, tá? Por dois motivos, ela tem bastante ruído. A forma de onda naturalmente é feia, tá? Mas ela tem bastante ruído porque a minha conexão de terra, eu estou usando o clipezinho, tá? Da ponta de prova do osciloscópio, tá? Então usando o clipezinho da ponta de prova do osciloscópio e a pontinha aqui, é um comprimento muito grande, tá? Então isso aqui naturalmente ele age como uma antena e capta muita porcaria, esse padrão de terra aqui. Idealmente eu teria que ter uma molinha para realmente fazer a prova bem próxima aqui, mas eu perdi, eu não sei onde estão as molinhas e
os acessórios dessa ponta. Essa foi a frequência do barramento ISA. Agora eu queria também testar, mostrar para vocês também a frequência agora, que também vai ser feinha, mas a frequência do oscilador principal. Tá aí, o oscilador principal está rodando em 50 MHz. Essa conexão de terra é um pouco mais próxima do oscilador, então está melhor, mas é 50 MHz. Então, o oscilador principal da placa-mãe, que é esse carinha aqui, ele está também oscilando muito bem. Então, basicamente, as duas principais frequências de clock do sistema estão joinha. Então, realmente, a placa está funcionando para a sua maior parte, tá? E o problema principal aqui, mais grave, é que o processador está quentinho e tal, mas as memórias estão ok. O principal problema agora, realmente, que eu, depois de fazer alguma investigação, consultar alguns colegas, eles me recordaram uma coisa. O pente de memória que eu estou usando, ele é sem paridade. Tá? Só que, na realidade, por que ele é sem paridade? O pente de memória aqui, ele tem dois chips de um de 4 MB por 4 bits, mais um de 4 MB por 4 bits, em paralelo dá 8 bits. Só que eles não têm um terceiro chip aqui de 4 MB por 1 bit, que é a paridade de memória. O que acontece? O chipset, na realidade os PCs da época e os chipsets, o chipset aqui é o CIS85C401, que eu também achei o manual dele, o manual técnico, eles comentam sobre a necessidade de ter paridade. O manual da placa fala que os pentes de memória, ele não explicitamente fala em paridade, mas ele diz o tipo do SIM necessário, que é 4 MB por 9, 4 MB por 9 bits, que são 8 bits de dados e mais um de paridade. E, no caso aqui, os meus pentes são incompatíveis, eu tenho certeza que esses pentes são incompatíveis com essa placa. Então, por isso que eu comentei que a resolução do problema vai levar ainda um tempo, porque eu não tenho esses pentes e, enfim, não sei quando que eu vou conseguir alguma coisa nesse sentido. Então eu vou ter que fazer um trabalho aí, pedir emprestado, fazer alguma coisa para alguém, para ver se eu consigo botar essa plaquinha para rodar de novo. Então, infelizmente, nessa hora a gente fica por aqui. Lamentavelmente eu não vou conseguir botar esse cara para rodar e testar todos esses componentes aí. Bom, é isso aí. Basicamente é o fim desse vídeo. Chegamos ao fim dessa tentativa e espero que dentro em breve eu consiga aí alguma coisa, alguma ajuda aí de alguém local com carinha desses, para eu poder botar essa placa, pelo menos para fazer o post, né, o Power On Self Test. Isso aí, pessoal. Aquele abraço e até a próxima.